invocando serviços web usando documentos XML e transformações. Neste curso, conheceremos como integrar um processo da Visage como um sistema externo, configurando a invocação de um serviço web usando documentos XML como parâmetros e aplicando transformações sobre os mesmos. Um banco conta com o processo de solicitação de produtos, em que, depois de registrar os produtos desejados pelo cliente, deve-se executar uma consulta ao bureau de crédito para conhecer o histórico de crédito do cliente. Este serviço retorna um documento XML com uma estrutura diferente a que espera Visage. Por este motivo, deve-se aplicar uma transformação a esta resposta, convertendo o XML em um novo com a estrutura esperada por Visage. Depois de invocação, a resposta é transformada e depois armazenada no modelo dados para dessa forma ser visualizada na seguinte atividade. Agora sim, vamos configurar a invocação do serviço Bureau do Crédito desde o processo de solicitação de produtos. Para isto, vamos à vista de assistente ao passo 6 e selecionamos Definir interfaces de integração. O diagrama de fluxo do processo se visualiza, portanto, selecionamos a atividade Consultar histórico creditício, já que desde este ponto do processo é necessário invocar e salvar a resposta do serviço web do sistema do Bureau de Crédito. O assistente para configurar a nova interface é lançado. O serviço web utiliza o protocolo SWAP, portanto, selecionamos a opção SWAP. Escreveremos a URL do serviço do histórico creditício do sistema do Bureau de Crédito e finalmente clicamos no botão Ir. Observe que Visage identifica os métodos do serviço, incluindo os tipos de dados dos parâmetros de entrada e saída. Agora, selecionamos o método Historical Behavior XML. Quando se seleciona um método, uma nova interface é definida. Por este motivo, o campo nome de interface é preenchido automaticamente com o nome do método, porém, se necessário, pode ser modificado. Várias interfaces podem ser agrupadas em um sistema. Portanto, se o sistema já existe, pode-se selecionar para criar a interface dentro deste. Para este exemplo, configuramos o nome do sistema como Crédito Bureau. A resposta do serviço requer uma transformação para criar um XML, que coincida com a estrutura do modelo de dados do processo. Por tal motivo, selecionamos a opção de usar mapeamento complexo. Agora avançamos ao passo de dados de envio. Aqui vamos especificar as entradas do serviço de histórico creditício do sistema de Bureau de Crédito. A entrada é um string com a identificação do cliente. Portanto, procuramos o atributo identificação no modelo de dados do processo e o selecionamos como parâmetro de entrada do serviço. Avancemos ao passo de dados de resposta. Aqui, devemos especificar onde Visage armazenará a resposta do serviço do histórico creditício. Lembremos que o serviço retorna um XML com uma estrutura diferente à do modelo de dados do processo. Portanto, selecione a opção de carregar um arquivo de transformação. Tenha em conta que quando se execute a invocação do serviço Visage, aplicará a transformação à resposta e depois disto, como as estruturas coincidem, Visage salvará os dados de resposta no modelo de dados. Agora, avançamos ao passo de gerenciamento de erro. Neste ponto, podemos manipular erros de negócio como parte da resposta da invocação do serviço web. Dentro da resposta, o serviço envia 2 nodos código de erro e mensagem de erro. Portanto, devemos configurar o XPath do node do código para saber se existiu erro. Normalmente, como padrão, se o código é diferente de 0, é porque existiu um erro. Então, configuremos o XPath do nodo de mensagem de erro para que se visualize o conteúdo desta como mensagem de erro na aplicação. Observe que a rota configurada e a estrutura geral do XML de resposta são as mesmas. Até aqui é a configuração necessária para integrar o processo com um sistema externo, invocando um serviço web e usando objetos como parâmetros. Obrigado por seu interesse em Visage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.